Boa tarde, meninos. Tudo bem? Meu nome é Letícia, sou professora da unidade 2 do quarto ano C. Mais uma vez, vim aqui falar com vocês sobre um assunto que nós já conversamos em sala de aula. Viemos finalizar o que começamos lá. Nosso último assunto na aula de História foi sobre a arte da escrita. Pega o livro para acompanhar comigo? Então vamos lá. Página 258. Subtítulo: A Arte da Escrita. Pegaram? Muito bem. Meninos, compreender a escrita hoje pode ser natural. Porém, os seres humanos, eles nem sempre conviveram com esse tipo de comunicação. A escrita, ela começou há milhares de anos atrás, lá na Mesopotâmia. E ela veio sofrendo transformações até os dias de hoje. Quando se iniciou lá na Mesopotâmia, há mais ou menos 4.000 anos atrás, essa escrita ela ganhou o nome de cuneiforme. Essa escrita ela era registrada em algumas placas de argila. Para que eles utilizavam essa escrita e para que eles inventaram? Eles utilizavam no comércio, no registro de quantidade de rebanhos, quantidade das produções agrícolas, tecidos e também deixar registrado a vida no cotidiano daquele povo de antigamente. Para escrever, os sumérios, que eram os povos que viviam na Mesopotâmia, eles utilizavam um estilete no formato de uma cunha nessas placas de argila. Essas placas de argila, quando registrado essas imagens, se eles quisessem que elas fossem guardadas por um tempo maior, elas tinham que ser queimadas, assadas dentro de um forno, para assim a argila ficar resistente ao tempo. Essa escrita cuneiforme, ela era organizada por meio de desenhos. Esses desenhos, eles ganharam o nome de pictogramas. Por exemplo, se eu quero contar algo sobre o Sol, então eu vou ter uma forma, um desenho de Sol. E aí, quando eu olhar, eu vou entender que ele queria me falar algo sobre o Sol. Com o passar dos anos, essa escrita cuneiforme ela foi diminuindo essa quantidade de imagem e formando um alfabeto, tá bom? A população, esse alfabeto, ele começou a ganhar sons e formas também, assim ia formar palavras. A população geral, ela não tinha acesso a essa escrita, apenas os escrivães oficiais da sociedade. A escrita, então, ela era utilizada para registrar leis, decretos, poesias e culturas do povo mesopotâmio. Por meio de contatos comerciais com outras sociedades, ela acabou sendo levada a outros povos. Mas nós já sabemos que a escrita cuneiforme não foi a primeira sozinha. Juntamente com ela, foi também inventado a escrita egípcia e a escrita chinesa, tá bom? As três são as primeiras escritas. Tem relatos que nos trazem que a cuneiforme deu início às outras. O alfabeto da cuneiforme ganhou-se o nome de alfabeto fenício, formado por 22 letras que formam as palavras. Uma outra coisa importante, meninos, é que antes da cuneiforme, as pinturas rupestres, elas também são aceitas como os primeiros meios de comunicação. Com o passar do tempo, essas pinturas foram se evoluindo, para a escrita. E com o passar do tempo da escrita, se inventaram as prensas, que deu origem aos livros, artigos, jornais, revistas. Assim tivemos acesso à leitura. Foi passando mais o tempo, chegamos à era virtual.
tivemos acesso à comunicação virtual, à internet, à informática, e com isso, dia após dia, dia após dias, a nossa escrita ela vem se alterando também juntamente com a evolução. Para finalizar o nosso assunto e concretizar tudo isso que eu já falei para vocês e que nós já estudamos em sala de aula, eu vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês e já já eu volto. Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. E aí, meninos, viram que legal a história da escrita? Então agora nós temos que ter orgulho de todo esse passado da escrita e valorizar cada dia que nós aprendemos uma nova palavra, uma nova letra, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Beijo!